um paciente cardiovascular, ele vai morrer na tua mão. Não é isso. A gente sabe que as intercorrências, elas acontecem mais numa academia com pessoas saudáveis do que dentro de um centro de reabilitação cardíaca. Sem dúvida. Eu acho que uma coisa é que, assim, né, antes mesmo do reconhecimento da fisioterapia cardiovascular no Brasil, nós já tínhamos muitas evidências, né, da importância do exercício físico para essa população, né? Então, assim, nós já sabíamos, assim, como fazer, nós sabíamos como monitorizar. E o segredo, eu acho que, porque você está falando, né, que felizmente, né, eu acho que o percentual, o índice de intercorrência é baixíssimo dentro da reabilitação cardiovascular, é que nós sabemos também fazer. Olá pessoal, tudo bem? Sou Leonardo Alves, estou aqui mais uma vez colocando Rehab Cardiocast para vocês e hoje eu trouxe uma pessoa especial. É um professor da FRJ, fisioterapeuta, Dr. Michel Reis. E aí, Michel, tudo bem? Leonardo, queria te agradecer primeiramente pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui, né, podendo conversar, bater um papo contigo sobre a nossa experiência em reabilitação. Estou à vontade, estou à disposição aí para que a gente possa conversar e contar um pouquinho da minha experiência, a experiência do nosso laboratório. Eu que tenho que agradecer. Quando eu falei que o Michel Reis vinha no meu podcast, o pessoal, pô, o sarrafo foi posto lá em cima, né? Agora eu quero ver se os outros vão querer participar, né? Bondade sua. Estou disponível aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre as nossas experiências com reabilitação. E fala um pouquinho pra gente como é que foi a sua carreira profissional até você chegar aí nessa linha de pesquisa e tudo mais, porque tem muita gente que está começando fisioterapia, que está querendo entrar nessa área, e como é qual o caminho que você trilhou e o normal de você trilhar para um aluno que está começando ali saindo da faculdade para querer entrar nessa área? Sim. Então, Leonardo, desde a graduação eu já entendi que eu ia seguir carreira acadêmica, né? E sempre nessa área, nessa interface cardiorrespiratória. Então, desde o meu TCC, lá na época da graduação, e aí na sequência já entrei no mestrado, né? Entrei no mestrado na Universidade Federal de São Carlos, onde tem uma vocação, né? A fisioterapia lá é muito forte, né? O programa de pós-graduação lá em fisioterapia foi um dos primeiros, pioneiros, e é um dos programas mais fortes no Brasil, né, de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. E aí eu tive lá 3 professoras, né, da área e que me incentivaram bastante. Ali que eu construí toda a minha trajetória acadêmica, no mestrado e no doutorado, né, as professoras que eu tenho certeza que quem acompanha a área de fisioterapia cardiovascular principalmente conhece. Inicialmente com a professora Esther Silva, depois a professora Aparecida Maria Catai e, por fim, que foi a minha orientadora, né, de mestrado e doutorado, que foi a professora Audrey Borg Silva, né? Então ali nós montamos a linha de pesquisa. A Audrey estava chegando na UFSCar na época, e aí eu auxiliei ali na montagem do laboratório e fui o primeiro aluno de mestrado e doutorado dela. E o meu doutorado, junto com a Audrey, né, nós construímos ali uma linha de pesquisa que já era em reabilitação para pacientes com insuficiência cardíaca e DPOC, junto com o laboratório do professor Néder, em São Paulo, da Unifesp. Então, a minha carreira, assim, acho que eu trilhei nesse contexto, né, de ter tido a oportunidade de conhecer as professoras que eram referências na área, pioneira em reabilitação fisioterapia cardiovascular. E aí, na sequência, né, assim, quando eu terminei o meu doutorado, eu vim para a UFRJ, passei no concurso aqui na UFRJ, e foi aí que eu comecei a montar o nosso laboratório aqui. Tive a sorte de ter alguns projetos de pesquisa aprovados na FAPERJ, no CNPq, e que foi que permitiu que eu pudesse construir toda a estrutura que nós temos hoje lá no laboratório. E hoje, né, consigo orientar alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, e mais voltado agora para a linha de pesquisa. Na verdade, eu digo que a gente tem 3 linhas de pesquisa no laboratório. Uma bem específica de doenças cardiorrespiratórias crônicas. Então a gente tem trabalho lá de mestrado e doutorado com insuficiência cardíaca, com pacientes renal crônico e dialisando, alguns dialisando, e também nós trabalhamos com pacientes cirróticos, mas com esse olhar mais para o comprometimento que a doença leva na musculatura periférica. E também tem uma linha de pesquisa voltada para performance. Então lá também eu recebo alunos da educação física,
de nutrição também já tive, e a gente com esse olhar de melhorar o desempenho de atletas, né, em diferentes contextos, né, que eles estão inseridos, e aí a gente tenta avaliar ali e propor algumas estratégias que possam melhorar o desempenho. Foi dessa maneira. Então eu já estou agora há 12 anos na UFRJ, nosso laboratório, que é o GCare, né, que é o Grupo de Pesquisa em Avaliação e Reabilitação Cardiorrespiratória, completou 10 anos agora, com um número bastante significativo já de alunos de mestrado e doutorado, de iniciação científica, então muitos também. Foi dessa maneira que a gente foi construindo aí a trajetória, e hoje eu estou muito feliz de ver os meus alunos que hoje estão finalizando o doutorado, estão se inserindo também nas universidades, né, para poder reproduzir aquilo que a gente construiu junto ali, enquanto eles estavam ali sob minha orientação. Você fala assim como foi fácil, né? Não, tipo, eu saí da faculdade, já entrei na linha de pesquisa e já fui pesquisar, já deu tudo certo depois, nunca deu pesquisa errada. A gente sabe que essa não é a realidade, né? Não. As pessoas olham pro Michel e falam, porra, Michel tá lá, chegou lá. Mas não foi de um dia pra noite, né? E nem foi fácil, né? Não. Assim, que hoje, né, foi uma retrospectiva rápida aqui, né? Mas às vezes as pessoas olham, acham que a gente chega a algum lugar que foi do dia pra noite, que de repente você montou tudo, um dia maravilhoso, não entende que a vida é correria, é sim e não o tempo todo, mas não do que sim. A gente tem que correr atrás. Fala também um pouquinho da parte difícil aí da história. Então, assim, acho que assim, a gente sabe que fazer pesquisa no país é um pouco complicado, né? Assim, são muitas adversidades. Então, até costumo brincar que a gente é como se fosse assim, surfar numa onda ou contra uma onda, tipo onda de Nazaré, né? Aquela onda gigante, assim, porque as adversidades são muito maiores, obviamente, do que as coisas assim que a gente consegue, né? As coisas boas. Mas no final das contas, acho que num balanço, assim, mesmo com muitas dificuldades, eu acho que ver os alunos concluindo os seus ciclos, né, de formação e ver os pacientes também se beneficiando com aquilo que a gente desenvolve lá, né, que a gente pode contribuir para melhorar a qualidade de vida deles, eu acho que talvez seja o melhor retorno, né? Mas assim, você tem toda a razão, é uma trajetória assim que a gente conta o lado bonito, porque talvez engaja mais, né? Traz mais, empolga mais as pessoas, mas não é tão simples, né? A gente sabe que tem muitas dificuldades, mesmo, né, na época que a gente começa no começo, na graduação, onde a gente tem muitas dúvidas, né, muitas incertezas do que seguir, principalmente na área acadêmica, né, como se inserir, como entrar no mestrado, como entrar numa universidade pública para poder se inserir numa linha de pesquisa. Então, assim, realmente, hoje a gente elenca a parte bonita da história, mas sempre foi muito difícil, na verdade, com muita persistência. Acho que a palavra é persistência, assim, né? Você estabelece uma meta e persistir, eu acho que eu acho que é a palavra a ser trabalhada. E você falou que só no FRJ você está há 12 anos. Isso. A fisioterapia cardiovascular foi reconhecida em 2015, se eu não me engano. Como é que era antes? A fisioterapia, o pessoal aceitava você entrar para fazer a reabilitação cardíaca ou porque você está muito numa instituição pública, né? Isso. Na privada eu posso falar, eu tinha muita dificuldade como fisioterapeuta muito antes do reconhecimento da cardiovascular, muita dificuldade de entrar como fisioterapeuta cardiovascular numa unidade para aprender mais, né? Porque, na verdade, a gente sai cru da faculdade, não sabe nem prescrever um treinamento para de uma pessoa normal, e a gente tem que começar a prescrever um treinamento para um cardiopata. Então, vamos ter que correr atrás. Eu senti dificuldade disso na área privada, e você teve essa dificuldade? Como é que foi isso? Então, eu reconheço que em universidades privadas, instituições privadas, essa dificuldade ela apareceu maior mesmo. O diferencial que eu acho que aconteceu lá no FRJ foi que, como docente, né, e tendo uma linha de pesquisa, então construir esse reconhecimento da fisioterapia cardiovascular lá, mesmo antes de ser reconhecida,
foi mais fácil por conta disso, por esse contexto de que estava o viés era de pesquisa. E aí, a partir da pesquisa, do laboratório de pesquisa, nós conseguimos, então, criar a disciplina de fisioterapia cardiovascular que foi antes do reconhecimento. Então, nós temos lá uma disciplina de fisioterapia cardiovascular que funciona desde 2012, né? Dentro do programa de pós-graduação que eu estou inserido, que é na cardiologia e também na educação física, então foi fácil também, assim, né, por conta dos projetos de pesquisa, você criar uma linha de pesquisa dentro de um projeto na área médica, né? E também dentro da educação física, criar uma linha de pesquisa ali voltada para reabilitação, aí no caso cardiorrespiratória. Nós criamos essa linha com esse nome cardiorrespiratória para ser um guarda-chuva para os colegas que fazem fisioterapia cardiovascular e quem viesse a entrar no programa, mas com essa trajetória voltada para fisioterapia respiratória, né? Então, assim, eu acho que o fator que ajudou a ser mais fácil, diria, né? Eu acho que foi a construção do entendimento do que seria fisioterapia cardiovascular mesmo antes do reconhecimento, porque nasceu de projetos de pesquisa, né? Então, acho que a universidade viu que isso ia agregar o programa de pós-graduação, principalmente da cardiologia. Quando viu fisioterapeutas, profissionais de educação física entrando com as suas linhas de pesquisa, nutricionistas, eles viram com bons olhos, vendo que o programa ele ia ser mais reconhecido, se tornando um programa multidisciplinar, né? Então, acho que foi por aí que a gente conseguiu conduzir bem lá dentro a construção da área de fisioterapia cardiovascular, mesmo antes de ser reconhecida. Eu acho isso muito legal e não vou negar, eu tinha inveja disso, entendeu? Pô, o FRJ tinha o pessoal da cardiovascular, isso eu tô falando lá atrás, e a UERJ também tinha um programa de reabilitação, e como eu vim da privada, eu falei, cara, eu não consigo entrar, não consigo ali. Eu falei, cara, não tem problema, um dia eu vou montar o meu, eu vou ter o meu e eu vou correr atrás de estudar. Por isso eu falei pra você, porque não é fácil. Lá atrás eu lembro que, cara, pra fazer estágio na faculdade, muitas das vezes eu ia de bicicleta, que era um pouco mais difícil o transporte para fazer estágio. Não consegui estágio em cardiovascular. Fui cair dentro da terapia intensiva. Na terapia intensiva eu comecei a aprender mais sobre a parte respiratória, a parte de cardio. Conheci nada mais, nada menos que Carlinhos Azeredo, Carlos Alberto Caetano Azeredo, que quis me adotar. Ainda bem, aí eu vim trabalhando com ele, aí vem crescendo, estudando. E, cara, nada foi fácil, tudo foi difícil. Sim, sem dúvida. Hoje a fisioterapia, ela já é melhor vista nessa área cardiovascular. Nós temos muitos colegas abrindo clínicas de cardiovascular aqui no Rio de Janeiro, pelo menos eu conheço bastante. Conheço também pessoal em São Paulo e em Criciúma também, pessoal abrindo clínica e vê que faz um bom trabalho, né? Sim. Não é aquilo apavorante, tipo, vai trabalhar com um paciente cardiovascular e ele vai morrer na tua mão. Não é isso. A gente sabe que as intercorrências, elas acontecem mais numa academia com pessoas saudáveis do que dentro de um centro de reabilitação cardíaca. Sem dúvida. Eu acho que uma coisa é que, assim, né, antes mesmo do reconhecimento da fisioterapia cardiovascular no Brasil, nós já tínhamos muitas evidências, né, da importância do exercício físico para essa população, né? Então, assim, nós já sabíamos, assim, como fazer, nós sabíamos como monitorizar. E o segredo, eu acho que, porque você está falando, né, que felizmente, né, eu acho que o percentual, o índice de intercorrência é baixíssimo dentro da reabilitação cardiovascular, é que nós sabemos também nós sabemos como fazer uma boa gestão de risco, né? A gente tem um paciente na mão. A gente conhece o paciente, a gente faz uma avaliação pré-participação para saber quem é o paciente, para saber o que você vai entregar. Eu acho isso fundamental, uma avaliação, uma boa avaliação, né? Para que você possa, de fato, montar um programa para ele que seja assertivo, que seja seguro, né? Então, acho que esse é o diferencial. Nós sabemos como fazer essa gestão de risco. Então, muda completamente, assim, no que diz respeito à segurança. E, claro, a gente acaba entregando uma coisa que vem ao encontro do que o paciente precisa, né? E dentro de um programa de reabilitação cardíaca, o que você acha que é
interessante ser feito, tipo, que nem diz a parte científica, trabalhar força, trabalhar resistência, trabalhar equilíbrio, alongamento, flexibilidade. Quais são os princípios? Boa, eu acho que assim, Leonardo, acho que a principal coisa a gente acabou de falar, né? Então acho que a gente tem que fazer uma boa avaliação para a gente ver de fato de que esse paciente precisa. Mas a gente tem os pilares, né, que nós temos que serem importantes serem trabalhados dentro de um programa de reabilitação. Então, na nossa experiência, lá no nosso ambulatório, nós trabalhamos com exercício aeróbio, né, os pilares da reabilitação, exercício aeróbio, o exercício de força, exercícios de equilíbrio, flexibilidade. Se for o caso, né, o meu sonho, na verdade, aí uma limitação do nosso programa lá, que eu vi que você que não tem, uma coisa boa, que é inserir também o programa de treinamento muscular ventilatório, né? Então, alguns dos nossos pacientes fazem, mas como nós temos limitação ainda com relação a recurso para disponibilizar um dispositivo para eles treinarem, então alguns fazem, a gente elege quem vai fazer, quem precisa mais, mas assim, na minha concepção, todos deveriam fazer, né? Então seria um outro pilar que nós também temos a intenção futura de implementar para todos os nossos pacientes. Então, passando por esses pilares, às vezes a gente insere também ali dentro de um programa, né, de uma parte da nossa intervenção ali relacionada a equilíbrio, flexibilidade. Às vezes a gente dá alguma tarefa cognitiva também, porque a gente tem que pensar que esses pacientes estão envelhecendo, né? Então talvez seja um momento de trabalhar também de forma conjugada. Então, só um minuto. Fala um pouquinho sobre dupla tarefa que o pessoal não deve saber mais ou menos o que é. Por exemplo, enquanto a gente pede para o paciente executar um movimento, né, um movimento talvez para trabalhar equilíbrio, você pede para ele memorizar, por exemplo, algumas cores e você, durante a execução do movimento, você pede para ele dizer aquelas cores que você pediu para ele memorizar, por exemplo. Ou então você pode dar uma tarefa aritmética associada ao movimento. Então a gente tem buscado trabalhar bastante com dupla tarefa para exercitar ou para melhorar tanto, por exemplo, né, nesse exemplo que eu dei, equilíbrio e também trabalhar os aspectos cognitivos desse paciente. Então, as pessoas que estão um pouco mais distantes dos centros e tudo, é muito diferente você pedir um paciente para realizar uma tarefa motora e você pedir para ele realizar uma tarefa motora e cognitiva ao mesmo tempo. Você vê que o paciente, às vezes, numa marcha, começa a fazer umas contas de soma, ele perde equilíbrio. Sim. E aí é um negócio que você pode... É uma técnica que você pode somar ao seu trabalho e sem custo adicional nenhum, né? Sim. Porque você não tá... É só conhecimento. Conhecer que isso existe e aplicar. Eu vejo o paciente, às vezes eu faço trabalho de dissociação com a elevação do joelho e peço para falar números ímpares. Sim. Cara, eles desequilibram, eles quase caem, entendeu? É isso. Na verdade, acaba assim, você trabalhando dois aspectos e ao mesmo tempo pode ser a evolução de um trabalho de equilíbrio, né? Nesse seu exemplo. A evolução de um trabalho de equilíbrio. Porque na hora que ele tá andando na rua, ele precisa pensa em alguma coisa, perde e cai. Aí ele não precisa nem tropeçar, ele perdeu o equilíbrio porque a cabeça dele foi um pouco mais longe e ele perdeu a marcha dele, né? É isso. Então é muito legal. É algo que a gente inseriu assim e faz parte, a gente considera como um pilar do nosso programa de reabilitação. Dentro da fisioterapia respiratória, você colocar um treinamento muscular inspiratório, qual o benefício disso dentro de uma reabilitação cardíaca? Bom, excelente. Assim, você sabe que eu sou suspeito para poder falar de treinamento muscular ventilatório, né? Faz parte também da linha de pesquisa do nosso laboratório. Então, assim, eu particularmente acho que todo paciente deveria fazer treinamento muscular ventilatório mais que para ganhar força, quando você detecta que esse paciente tem uma fraqueza muscular inspiratória, né? Porque às vezes a gente fica muito focado nisso, né? O paciente tem uma fraqueza, então esse vai ser o paciente elegível para fazer treinamento. De fato, deveria ser mesmo. Mas nós também trabalhamos, né? Assim, a gente acredita que, e há evidências para isso, de que associar o treinamento muscular ventilatório, mesmo para aqueles pacientes que não têm fraqueza, principalmente nesse contexto das doenças crônicas,
isso possa beneficiar também que ele venha a ter mais autonomia nas atividades de vida diária, como consequência, né, da melhora do desempenho proporcionada pelo treinamento muscular ventilatório associado a esses outros pilares que a gente comentou. Isso porque tem um fenômeno que a gente gosta muito de discutir lá no laboratório e estudar, que é o fenômeno do metaborreflexo respiratório, né? Ou seja, de tentar inibir esse metaborreflexo respiratório com o treinamento. Então, de acordo com a literatura, né, que voltada para que estuda esse fenômeno, parece que existe uma concorrência da musculatura ventilatória e da musculatura periférica quando o indivíduo está fazendo um exercício em alta intensidade para ele. Então, por exemplo, se a pessoa está pedalando em uma intensidade que é alta, então parece que a musculatura ventilatória, porque começa a sofrer ali com o acúmulo de metabólitos durante esse exercício de alta intensidade, induz a uma hiperatividade simpática para aquela musculatura que está em exercício, que está totalmente dilatada, né, com fluxo sanguíneo aumentado para poder ofertar mais oxigênio para dar suporte, principalmente para aquele exercício. Então parece que é um roubo, né? O diafragma nesse momento parece que rouba, principalmente o diafragma, né? Rouba esse fluxo da musculatura da musculatura periférica, e aí esse indivíduo, ele muito rapidamente ele vai pedir para interromper, porque ele vai sentir dor e vai sentir também que a musculatura já não está mais tolerando aquela intensidade de exercício em que ele está submetido. Então esse fato parece que ocorre, né? E ocorre também nos pacientes, né? Ele foi descrito inicialmente em indivíduos saudáveis, mas acontece nos pacientes. Então, assim, pensando que se você melhora a capacidade aeróbia do diafragma, né, da musculatura inspiratória, e esse fenômeno talvez possa acontecer num momento mais tardio, e esse indivíduo ter uma maior tolerância ao exercício. Então, é nessa perspectiva que a gente trabalha e acha que todo mundo deveria fazer treinamento muscular inspiratório, principalmente os pacientes com doenças crônicas, para inibir esse metaborreflexo respiratório, né, desse roubo de fluxo da periferia pela musculatura inspiratória. Não sei se eu estou errado, mas o exemplo que eu dou, na hora que eu vou falar para o paciente sobre o metaborreflexo, eu falo que é o seguinte: seu organismo ele não é burro, tá? Ele vê que é mais importante você respirar do que você andar ou correr. Quando a sua musculatura respiratória entra em fadiga, ele fecha os vasos que estão indo lá para o aparelho locomotor para desviar fluxo sanguíneo para a musculatura respiratória. E aí isso daí é uma maneira de proteger a sua vida. Então, quando a gente treina a musculatura respiratória, ela vai fadigar mais tardiamente e você vai liberar fluxo sanguíneo para a musculatura, até porque no exercício extenuante ou no paciente com insuficiência cardíaca, a musculatura respiratória pode consumir até 15% do VO2 máximo do indivíduo. Então, o exemplo que eu gosto de dar é esse. Não, correto, é isso. É dessa maneira que a gente também convence, né? Porque eu costumo falar que reabilitação é um pacto, né? Assim, o paciente tem que entender, né? A pessoa que vai se inserir no programa tem que entender, e ela também tem que topar. Então, é dessa maneira também que a gente tenta convencer os nossos pacientes lá para poder aderir também ao treinamento muscular inspiratório. E me diz uma coisa, esses pacientes cardiovasculares, geralmente eles têm alguma alteração de desautonomia, tipo uma ativação simpática, alguma coisa. Esse exercício respiratório ajuda em alguma coisa? Excelente questão. Esse é um outro aspecto também que me faz pensar, né, que a gente tem essa intenção de fazer a prescrição conjunta do treinamento muscular inspiratório, porque a gente já viu lá no laboratório, tem um trabalho muito bonito que foi feito pelo Leonardo Costa, lá, que foi meu aluno de mestrado. Então nós já vimos que mesmo que você não padroniza ou você não orienta como é que o paciente, o indivíduo que vai treinar a musculatura inspiratória tenha que fazer algum padrão ventilatório, ele acaba assumindo um padrão ventilatório, né, para dar conta né, de executar as incursões contra aquela resistência que você está prescrevendo para ele. Então parece, né, a gente já conhece o fenômeno da arritmia sinusal respiratória, que é um fenômeno fisiológico, né, onde durante o ciclo inspiratório,
INS e ES, a frequência cardíaca ela varia, né? Durante a fase inspiratória, a frequência cardíaca ela tende a aumentar e na fase expiratória a frequência cardíaca cai. Então é um fenômeno conhecido, né? Que a gente o tempo inteiro ele tá acontecendo por conta dessa associação, então, que a gente chama até de sincronia cardiorrespiratória. Tem gente que chama também de complexidade cardiorrespiratória. Enfim, tem vários nomes para esse fenômeno. Então, existe essa relação. Então, quando você faz treinamento muscular inspiratório, isso a gente já viu, e o indivíduo adota um padrão ventilatório, acaba que o tempo inteiro ele fica fazendo, né? A gente consegue ver essa variação da frequência cardíaca e a gente sabe que isso é uma atividade puramente vagal. Então acaba que você também, o treinamento muscular inspiratório acaba auxiliando, de certa forma, no estímulo vagal ali o tempo inteiro sobre a modulação autonômica da frequência cardíaca, e o efeito residual disso é uma menor resposta da frequência cardíaca depois do treinamento, né? E que com potencial para perdurar, inclusive ter efeito positivo sobre o controle da pressão arterial. Então tem trabalhos já mostrando que não com treinamento muscular inspiratório, mas fazendo um padrão ventilatório por alguns dias, que indivíduos hipertensos se beneficiaram com essa estratégia ventilatória, só com essa estratégia ventilatória, na redução dos valores pressóricos. Então é o que nos faz pensar também, principalmente se esse indivíduo tiver uma alteração da modulação autonômica da frequência cardíaca com hiperatividade simpática, que associar o treinamento, para além de beneficiar a musculatura inspiratória, beneficiar também essa modulação autonômica da frequência cardíaca com uma melhora da atividade vagal. E ajudando a diminuir o risco cardiovascular. Excelente. Que desse paciente está altíssimo, tanto que ele está em uma reabilitação, né? Exatamente. Então, aqui na clínica, 100% dos pacientes fazem treinamento muscular respiratório. Legal. Seja paciente de cardio, seja paciente de pneumo ou paciente metabólico. Excelente. Justamente porque eu acredito nisso. Pelo menos em tudo que eu leio, eu vejo que tem um benefício. Mas ele tem uma força dentro do normal. Aí, de repente, ele pode até se beneficiar um pouco menos, mas vai se beneficiar. Uhum. Lógico que se a gente pega alguém que está muito ruim e treina, a gente ganha muito em pouco tempo. Sim. Se alguém está bom e a gente treina, você ganha um pouquinho. Então, a ação não deve ser comparada igualmente, mas que os dois vão ter benefícios, ou pelo menos a gente sabe que não vai dar ruim também, que eu nunca li nada e falar não faça porque é prejudicial, né? Sem dúvida. Então... Mas esse efeito pra gente é muito claro também sobre a modulação autonômica da frequência cardíaca com essa predominância da modulação vagal. Então só isso eu acho que justifica para esse indivíduo ser submetido também, inserir no programa dele o treinamento muscular inspiratório. Quando eu avalio o paciente, o paciente acabou de fazer uma cirurgia cardíaca, fez uma esternotomia. Eu falo, cara, vamos começar o treinamento respiratório porque você tá todo bagunçado aí e vamos tentar organizar a casa enquanto for poder entrar com exercício de membro inferior, quando puder entrar com de membro superior. Por conta da própria excisão, a gente tem que respeitar o tempo de consolidação do externo. E eu uso o recurso de treinamento muscular para esses pacientes. Excelente. E eu te chamei também para falar um pouquinho de treinamento de força e aeróbico para cardiopata. Sim. Cardiopata pode fazer treino de força? Com certeza, né? Eu acho que era um tabu, né? Acho que como eu te contei, né? Desde a minha graduação já venho trabalhando com fisioterapia cardiovascular, mesmo sem a fisioterapia cardiovascular existir oficialmente, né? Mas então isso já tem 20 anos. E aí eu sou dessa época que a gente só prescrevia exercício aeróbio, né? Porque a gente tinha muito medo, né, do exercício resistido, na verdade... Antes nem prescrevia exercício nenhum, ficava na cama, né? Não, na verdade... Aí depois foi liberado uma caminhadazinha, né? Sim, na verdade, eu sou da época, Léo, me lembro da minha época do mestrado, na cidade do interior, né? Mesmo São Carlos, que é uma cidade, assim, universitária enorme, enfim, mas a gente tinha muita dificuldade de trabalhar com paciente com insuficiência cardíaca lá, porque os colegas médicos, né, eles não estavam convencidos ainda de que o exercício físico tinha que fazer parte do cuidado desse paciente, né? Então, assim, foi uma luta. Essa foi uma das dificuldades inicial,
da gente conseguir convencer os colegas de que sim, esses pacientes não podiam ficar parados, porque tinha aquela, igual você falou, né, a máxima era insuficiência cardíaca tem que ficar quieto, né? Então sou dessa época. Não pode carregar peso nenhum. Nenhuma sacola de compra. Zero, nenhum. E aí o treinamento de força sempre foi ou treinamento resistido, enfim, treinamento de força, sempre foi uma questão, né, que acompanhou nesse meu processo também, você também sendo da área, acompanha também como representou um tabu lá atrás e como hoje a gente ainda está precisando aprender mais, eu acho, né, mas como hoje a gente já tem mais segurança para poder fazer prescrição. Não é todo mundo ainda, que eu acho que existe uma certa dificuldade ainda, eu vejo assim nos cursos, né, a gente vem discutindo muito isso, nos cursos de graduação, às vezes a gente pouco enfatiza, né, como é que tem que ser feito o treinamento de força ainda, né? Talvez nos cursos de fisioterapia, onde a fisioterapia cardiovascular já está mais avançada, enfim, que existe a disciplina, talvez isso aconteça com mais propriedade, mas hoje a gente já sabe que é um componente fundamental do programa de reabilitação cardíaca. Infelizmente, porque ainda, de fato, embora a gente tenha muitas evidências, mas de fato ainda não compõe muito as nossas diretrizes de reabilitação, né? Infelizmente, na última diretriz de 2020, vem falando que tem que ser feito lá, mas não vem tão claramente como é que faz. Né? Minha esperança é que nas próximas, né, porque agora a gente tem muito mais evidência, que isso apareça mais claramente nessas diretrizes. Não só na insuficiência cardíaca, como na própria hipertensão, exercício de força vem ganhando espaço, né? Sim. Grande ali. Da mesma forma de que o exercício intervalado de alta intensidade vem ganhando espaço dentro do paciente isquêmico, né? Sim, então são coisas que antigamente era absurdo e hoje a gente tá vendo que pode ser bem benéfico isso daí. Lógico que não é qualquer um que faz, precisa ter recursos técnicos para fazer, de equipamentos, para intercorrência e tudo, mas se conseguir aplicar, tiver um lugar, você tem bons resultados. O que eu fico com medo, que eu já vi acontecer, fazer trabalho de força com paciente de insuficiência cardíaca deitado. O que você acha disso? Assim, o paciente, claro que depende da gravidade, né, mas a gente sabe, assim, né, acho que o Léo concorda também, paciente com insuficiência cardíaca deitado, eu acho que não é uma boa posição para a gente fazer qualquer tipo de exercício, né, porque ainda mais, né, como disse, dependendo da gravidade, se o paciente for, embora, né, mesmo com medicação otimizada, mesmo estável, durante o exercício ele pode fazer um certo nível de congestão e se ele estiver deitado, mais crítico ainda. Né? E membro inferior, então? Membro inferior ainda vai aumentar muito mais o desconforto respiratório dele. Porque eu vejo a pessoa, o paciente de insuficiência cardíaca foi só fazer pilates. Aí voltou estertorando e com falta de ar. Sim. E o pilates tem muitos movimentos que fazem deitado e com membro inferior, né? Sim. Então você aumenta o retorno venoso e esse coração não tem bomba, tanto que ele é insuficiente. Então ele não consegue. E aí o profissional tem que tomar muito cuidado com esses tipos de exercícios, né? Sim. A gente pode fazer, vários exercícios, é benéfico, ganha força muscular, tudo, mas tem alguns que não são indicados para igual hidroterapia paciente com insuficiência cardíaca. Sim. Eu acho que a gente tem que pensar, assim, naquela história que a gente conversou agora há pouco, né? Quando a gente está falando de gestão de risco. Eu acho que quem que é o paciente elegível para esse programa que eu quero montar, né? Ou para essa modalidade de exercício que eu quero trabalhar, então é fundamental. Eu acho que... Você só vai saber com a avaliação pré-participação. Exatamente. Eu cheguei aqui com um pedido médico para fazer reabilitação. Então entra aí. Chega aí e faz. Você nem conhece o paciente. É isso aí. E também digo que é importante também, Léo, assim, a questão, e é nessa avaliação pré-participação que a gente também vai avaliar o nível da supervisão, né? Que acho que isso tem tudo a ver também com a segurança. Então, dou um exemplo lá do nosso grupo, né? Então, nós temos pacientes lá com insuficiência cardíaca, como eu comentei, com doenças crônicas, e alguns com um fator de risco só para doença cardiovascular. Então, assim, alguns a gente já prescreve e também supervisiona já em grupo, por exemplo, né? Aí, enquanto nós temos alguns pacientes com insuficiência cardíaca que a gente sabe que precisam de uma supervisão mais direta. Então, é nessa avaliação
pré-participação, que a gente também vai julgar isso, né? Quem é o paciente que vai ter que ser mais uma supervisão mais direta, mais próxima, e aquele que você pode, de repente, agrupar com outro paciente ou com outros pacientes de mesma capacidade funcional e poder prescrever uma coisa mais geral. Então, é importante isso também. E o paciente com insuficiência cardíaca, ele é multissistêmico, né? Exatamente. A insuficiência cardíaca foi causada por quê? E aí entender dali, geralmente são os pacientes, geralmente não tem paciente acima do peso, que a própria obesidade vai levar à insuficiência cardíaca, o paciente diabético que vai levar à insuficiência cardíaca, o paciente hipertenso. Sim. Então são várias doenças que vão acabar levando à insuficiência cardíaca, e aqueles outros pacientes também que têm fatores genéticos para insuficiência cardíaca. Sim. E que do nada se descobre que o cara tinha insuficiência cardíaca. E o cara, mas eu nunca tive nada. Sim. Eu sou saudável, faço atividade física e veio com uma insuficiência cardíaca. Então, entender que a insuficiência cardíaca ela tem multifatores. Sim. E acomete também vários órgãos, e que a gente tem que tomar cuidado nesse tipo de paciente, que precisa saber avaliar, porque, como você falou, a gente tem estratificações de gravidade desse paciente, que uns vão poder fazer uma bicicleta à vontade, outros já vão ter que limitar um pouco, vai ter que fazer treinos diferentes, treino de força, treino aeróbico, quanto que eu vou colocar, eu vou fazer lá com um treino para esse paciente 15 séries vou fazer 3 séries de 15 repetições com 60% da carga. Será que é isso o ideal para esse paciente? Entender essa curva de intensidade e volume. Sim. Que muitas pessoas não entendem, que nós vamos ter que estar trabalhando com intensidade e volume para esses indivíduos. Às vezes a gente pode colocar uma carga maior, mas aí eu vou ter que diminuir o volume. Isso. Às vezes eu posso aumentar em repetições, diminuir a carga. E avaliar... eu uso o dinamômetro para avaliar a força do paciente. Naquele exercício, um RM é muito difícil fazer, né? Sim. Uma repetição máxima é muito difícil fazer. Sim. Hoje nós temos alguns dispositivos digitais que ajudam a gente nessa avaliação para prescrever. Fala um pouquinho para o pessoal sobre essa curva de intensidade, volume. Boa. Eu acho que esse é um aspecto fundamental no treinamento de força, né? Porque às vezes o que coloca em risco, vamos dizer assim, o paciente é quando a gente não conhece sobre essas relações, né? O que a gente já viu, que a literatura mostra, é que, claro, que depende também do indivíduo que você vai prescrever, mas o que pode ser um problema é quando você realmente trabalha com um tempo, tensão aumentado durante o treinamento de força, né? Mas enfim, mas como é que a gente tem trabalhado lá no nosso grupo, né? E eu acho que é muito parecido com o que o Léo tá falando. Então tem um conceito, Léo, que eu acho que a gente tem que discutir mais na fisioterapia, que é chamado periodização, né? Os colegas da educação física dominam muito bem isso, e inclusive eu acho que com a chegada deles no nosso laboratório, eu acho que a gente pode discutir com mais propriedade essa questão da periodização, que é exatamente o que você está falando. Então lá a gente tenta, obviamente que prescrever em cima do teste de 1RM não é tão simples assim, né? E também eu acho que acaba dificultando o dia a dia da reabilitação, mas tem algumas formas para a gente poder prescrever, como você fala, a gente às vezes usa o Borg, às vezes para algumas pessoas a gente faz o teste de 1RM, tem aquelas zonas de repetição e que a educação física usa muito, até inclusive na academia, mas o que a gente fala de periodização é que assim, claro que isso depois de uma avaliação, a gente tenta trabalhar lá com os nossos pacientes, dependendo variando na semana força e resistência da musculatura periférica. E aí a gente faz essa continha, né? Trabalha com essa questão de que em alguns momentos, ou em algumas semanas, a gente trabalha com cargas maiores e menos repetição, priorizando aí um ganho de força, e em alguns momentos, em outras semanas, a gente diminui a carga e trabalha com mais repetições, trabalhando ali mais a resistência. Então a gente acaba, isso que seria periodizar, né? Você determinar durante as sessões
em que momentos, né, se em quantas semanas ou em uma semana e você muda na próxima semana, você vai priorizar força e depois vai priorizar resistência. Então isso que seria periodização. Mas óbvio, importante ser dito mais uma vez que é fundamental uma pré-avaliação, uma avaliação pré-participação assim, cuidadosa, para que você possa de fato eleger como é que você vai trabalhar isso. Mas eu acho que a gente tem que pensar, abrir a cabeça que treinamento de força não é só, a gente fala força, mas também resistência. E é isso que vai dar autonomia também para os pacientes, para os indivíduos, né, terem uma mais qualidade para fazer suas atividades de vida diária em última instância. Então é dessa maneira que a gente tenta prescrever esse pilar dentro da reabilitação, que é o que a gente chama de treinamento de força. Eu sempre falo, paciente que vai começar aqui na clínica, eu sempre oriento todo mundo aqui que trabalha, paciente que vai começar, nas primeiras sessões eu vou me preocupar em ganhar volume. Eu não vou querer ganhar intensidade. Vamos trabalhar com volume, porque primeiro está aprendizado neuromotor, que ele vai ter que fazer adaptação ao tipo de exercício que a gente está propondo. Eu faço isso até no treinamento muscular respiratório, que é aquele paciente chega na primeira semana, eu trabalho com carga um pouco mais baixa, eu digo, mas também não é migué não, eu trabalho com 40% para ele fazer uma adaptação neuromotora de contração muscular, para na semana seguinte eu jogar 50%, às vezes eu não consigo em alguns pacientes que tem mais dificuldade e tudo, e aí depois eu aumento para 50% para conseguir que eu preconizo no treinamento respiratório essa carga. Alguns atletas e tudo que eu jogo para 60%, mas a princípio é isso que eu uso. Então no começo a minha preocupação vamos ganhar volume. Ganhou volume, trabalho com normalmente... Aí depende da intensidade, mas eu só faço 2 séries do que ele conseguir fazer, né? Se são 2 séries de 10, 2 séries de 12, ou 2 séries de 8, isso daí depende do meu equipamento, porque às vezes meu equipamento tem uma limitação, porque aí de placa ele oscila de 5 a 5 quilos. Então, se eu tô com um paciente com 5 quilos e passo para 10, eu dobrei a carga para ele. Então, em vez de eu dobrar logo no começo, eu falo, tá com 10 repetições, vamos aumentar isso aí, jogar lá para 12, para depois a gente conseguir fazer a 15, trabalhando com intensidade mais baixa, com volume mais baixo para ganhar força, para depois a gente progredir o volume de novo. Então tem que estar toda hora pensando nisso. Intensidade, volume, intensidade, volume. Intensidade é peso, volume é número de repetições e comprar. Até na própria aeróbica eu faço a mesma coisa. Vamos primeiro ganhar volume. Tá pedalando 10 minutos, pedalando 15 minutos, depois aumenta a intensidade. Às vezes eu vejo o pessoal logo de cara, eu escutei falar, muito legal, treinamento intervalado. Vou fazer treinamento intervalado com o meu paciente no primeiro dia de reabilitação dele, sendo que ele nunca fez exercício antes. Não é assim, né? Acho que a gente tem, para qualquer um dos pilares que a gente colocou aqui, né, da reabilitação, eu acho que tem que ter você tem que permitir que o paciente ele se adapte, né? Que ele experimente ali, até porque se você, numa primeira sessão, além de talvez não ser seguro que você está implementando, você vai espantar esse paciente do programa de reabilitação, né? Então, tem que haver um processo de adaptação, sim, né? Porque, assim, pensa, uma pessoa que provavelmente não fazia exercício, né? Que é o paciente que, nessas condições que a gente está falando aqui de doenças cardiovasculares, para ele é muito difícil fazer exercício, né? É muito desagradável. Então, eu acho que a gente tem que ter esse período de adaptação, sim, né? Não estou falando para a gente dar um migué, como você falou, a gente não é nada de migué, mas tem um período de adaptação. E aí, obviamente, que você vai ajustando, né, de acordo com o que ele vai respondendo também, e até para deixar seguro até para você conhecer também o paciente, como é que vai se comportar, né? Eu até chamo isso de fisiologia clínica do exercício, como é que vão se comportar as variáveis que você vai monitorizar, né? Inclusive na recuperação, né? Inclusive na recuperação. Às vezes o paciente vem... Eu tive uma vez aqui o paciente que no frequencímetro a fita, tava marcando
35 de frequência cardíaca, quando eu fui rodar o eletro, eu estava cheio de extrasístole. E que o frequencímetro não estava captando essa extrasístole. Depois passou, normalizou tudo. Mas tive que monitorizar, porque, cara, como assim caiu tanto? Aí foi ver, não, foi ajustando, depois normalizou. Mas são coisas que a gente tem que saber que pode acontecer e você acompanhar isso. Inclusive, assim, ele tem evidência também sobre isso, né? Já li muita coisa sobre isso, de que na recuperação, né? E também lá, quando eu estava no laboratório do professor Neder, a gente fazia muito teste, assim, de paciente que a gente não conhecia, porque lá era um local de referência, né? Então lá nós tínhamos os colegas da pneumo, da cardio, que faziam o teste, cardiologistas e pneumologistas, e assim, muitas das complicações, né, e das alterações significativas assim, do teste ergométrico e cardiopulmonar, que a gente via lá, muitas aconteciam na recuperação. Né? Então, o traçado, a resposta, até que dentro de um esperado durante a execução do teste, e as intercorrências vinham na recuperação, né? E aí uma das questões que a gente até conversou um pouquinho aqui com relação à questão da modulação, desautonomia, é que na recuperação, né, do ponto de vista da cardiovascular, da variabilidade, que o vago ele retoma com tudo, né? E aí esse momento é um momento meio crítico mesmo do ponto de vista elétrico, e pode acontecer mesmo de você ver bastante arritmia. Então a recuperação é um momento que a gente tem que cuidar também, né? E recuperação, né? Tipo, só 1 minuto depois, não. Às vezes ela vem com 3, 4 minutos que você olha e fala, cara, o que eu vou fazer? Você tem que saber fazer alguma coisa, né? Entendeu? E identificar também qual é a alteração. Sim. Então, o fisioterapeuta, ele tem que estudar muita essa parte de interpretar um eletro... Eu não estou falando laudar, mas interpretar um eletrocardiograma, entender aquela gravidade. É isso. Aquela alteração que está tendo ali, ela é grave, ela é complexa ou não? Isso é esperado, é só esperar um pouquinho que vai recuperar. Disso daí, o fisioterapeuta ele tem que treinar muito isso. Isso. E uma coisa também importante que a gente sempre leva em consideração e faz parte do protocolo de todos os pacientes é a recuperação, ela ter um momento de recuperação ativo, né? Então, ele está lá na carga de trabalho e nunca, pelo menos lá no nosso contexto, é recomendação nossa lá, que nunca a gente vai fazer uma interrupção abrupta do exercício físico. Ele sempre vai recuperar numa carga mais baixa, né? Porque a gente sabe que, a gente comentou agora há pouco de que a periferia está toda aberta quando ele faz exercício. Se você faz uma interrupção abrupta, dependendo da carga, esse paciente ele pode ter um baixo débito, até ter uma queda se ele estiver na esteira, por exemplo, né? Por conta de baixo débito. Então a gente faz uma recuperação ativa, leve, mas ativa, e para depois ele passar para a recuperação passiva, e a gente acompanha essa recuperação, é fundamental. Sim, eu mostrei o gráfico lá que a gente tem, né? Para acompanhar o paciente. Então, quando o paciente chega, sinais vitais dele, no esforço, no aeróbico, tá? Reduziu no aeróbico, vai para força. Aí força já vai mais tranquilo, não precisa ficar medindo pressão na força, tá? Mas na hora que ele sentar para parar, fazer o volta calma, depois sentar, coletar os sinais vitais, interpretar se está tendo algum sintoma. Muitas das vezes o paciente está ali na reabilitação, você fez a volta calma, ele senta e fala, ainda estou um pouquinho tonto e tudo mais, às vezes um copinho d'água, o paciente está desidratado também. Lembrando que muitos desses pacientes já têm uma certa idade, idoso não gosta de água, e eu sempre falo, todo mundo que chega aqui na reabilitação, todo mundo entre aspas, não estou falando, até o paciente com insuficiência cardíaca grave, que eu sei que ele não bebe água, eu vou dar um pouquinho de água para ele porque eu acompanho o peso dele diariamente aqui na clínica. Diariamente quando ele comparece, né? Não diariamente. Mas eu acompanho o peso dele, sei que ele tá um pouco mais para seco porque ele tá perdendo, tá com menos peso, ou ele tá um pouco mais encharcado, aí ele não vai beber água. Mas a gente sempre dá um copo de água quando o paciente chega, até para diminuir as intercorrências depois. E aí durante o exercício, dependendo da intensidade, mais hidratação, e temos que tomar cuidado com isso, com a hidratação. A hidratação ela é muito boa, e alguns pacientes, como o paciente está na tua mão e você conhece, você sabe que você vai dar menos água para aquele paciente,
ou se não ele está mais para seco, você bebe um copo d'água para ajudar. E aí dentro da insuficiência cardíaca tem esse problema da hidratação. Os outros pacientes não. O paciente vem, todo mundo bebe água, ainda mais no Rio de Janeiro, que é bem fresquinho, né? 42 graus no verão. E engraçado que agora, e nessa fase eu acho que é o que eu mais me preocupo também, porque essa fase agora a gente tá muito seco, né? A gente tá mesmo no litoral, mas a semana tá muito seca, né? Fica muito seco. Você olha assim no horizonte, você vê aquela massa marrom assim de poluição. Então fica muito seco. Via aérea fica muito seco, irrita. Irritação de via aérea direto, paciente com tosse, paciente sentindo mal, então tem que hidratar a via aérea também é bom, né? Manter ela hidratada. Sim, com certeza. Mas fala, e lá mais no seu trabalho? Você falou que também tem exercício com paciente renal crônico e dialítico. Sim, tem um trabalho bem bonito que Bruno Guio, né? Fisioterapeuta Bruno Guio, Dr. Bruno Guio, ele finalizou o doutorado dele aí no finalzinho de dezembro. O trabalho dele é muito interessante, porque isso, infelizmente, pena que não está popularizado ainda. Como a própria fisioterapia cardiovascular comentou, né, que a demanda é enorme aqui inicialmente, e a gente tem poucos serviços, né, no Rio de Janeiro e no Brasil de uma maneira geral, mas o trabalho do Bruno, durante a diálise, os pacientes dialisando ali 3 vezes na semana, durante a diálise, entre a segunda e a terceira hora, eles faziam exercício. Nós promovíamos ali um protocolo de exercício predominante, no caso era aeróbio só, mas hoje já tem colegas que fazem, né, até evidência científica disso, que combinam força e aeróbio. Então, enquanto eles estavam dialisando, ali na poltroninha, aquele nosso ciclo ergômetro que a gente usa em... Aquele tá ali no canto ali. Esse portátil, esse ciclo ergômetro simples, mas enfim, acoplávamos a poltrona do paciente dialisando, e ali a gente prescrevia exercício aeróbio. Nós montamos um protocolo, né, que inclusive foi publicado pelo Bruno também, baseado no Borg, e na cadência ali nós prescrevemos exercício para eles, né? E o fundamental de ser dito, né, de compartilhar com os colegas, é que quem talvez está vislumbrando a possibilidade de implementação de um protocolo como esse, é que a gente observou, tanto no nosso trabalho e já tem alguma literatura sobre isso também, de que a melhor hora, o melhor período para fazer a reabilitação no paciente dialisando é na segunda e na terceira hora. Né? A primeira hora não é legal, porque o paciente chega muito encharcado, então assim, a sobrecarga cardiovascular está enorme ali, principalmente se é a primeira diálise da semana. Né? Então, por exemplo, os pacientes que dialisavam na segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, a segunda era bem crítico, ele chegava muito encharcado. Cadê as festinhas? Festinha, fim de semana. Um tempo sem também, 2 dias. Mais tempo sem dialisar. E os pacientes também da terça, que começavam na terça também, né? Porque a última diálise foi sábado. Então, mas de qualquer maneira, a gente observou que o melhor período mesmo é na segunda, terceira hora. E a última hora também a gente deve afastar o exercício físico, pelo menos a nossa experiência não foi bacana, e também já tem também alguma informação científica nesse sentido, que porque o paciente está ali numa fase final da diálise, ele já está muito cansado, e também, claro, o Bruno fala muito bem disso nas palestras dele, né? Inclusive, sugestão de convidá-lo para vir aqui, tem certeza que ele vai... contato dele, vou chamar. Tem certeza que vai ser bonita a fala dele aqui, especificamente sobre esses protocolos no paciente dialisando. E durante o processo todo da diálise, acontece um fenômeno chamado atordoamento cardíaco. E o coração, há um certo comprometimento do fluxo coronário. Então, o coração fica muito instável mesmo, principalmente no finalzinho da diálise. Né? E aí também não é legal gerar uma sobrecarga cardiovascular, né? Somar a diálise, né, com exercício físico, com uma sobrecarga cardiovascular, porque esse paciente ele está no momento mais crítico, vamos dizer assim. As maiores intercorrências acontecem sempre na primeira hora e na última hora. Então, por isso que a gente afasta o exercício físico desse período. Então, o ideal é fazer na segunda e na terceira. Olha, é desafiador, né? Porque, obviamente, esses pacientes, principalmente os nossos lá do hospital universitário, são pacientes assim, com multifatores, né? É desafiador na adesão, mas o nosso grupo lá que nós conseguimos, foram 16, nós tivemos resultados incríveis, assim, melhora de desempenho em teste de caminhada de 6 minutos, melhora de massa muscular
a gente observando por imagem, por perimetria. Então, assim, eles melhoraram bastante, inclusive qualidade de vida. A gente aplicou o questionário de qualidade de vida. Então, refletindo que eles melhoraram bastante a participação no dia a dia, na família, né, social deles, nesses indivíduos que foram submetidos a esse treinamento intradialítico. Tem também, assim, evidência, Léo, de exercício intradialítico, né? Mas aí também os colegas que já fazem esse tipo de abordagem relatam uma dificuldade que eu imagino que seja até maior do que tentar convencer um paciente que está dialisando a fazer exercício, que é fazer esse paciente voltar nos dias em que ele não está dialisando, né, para ir para uma clínica de fisioterapia ou voltar para o hospital, porque senão acaba que ele vai passar a semana toda no hospital, né? Então é mais desafiador quando você propõe um protocolo de exercício entre os dias de diálise. Então, o melhor cenário mesmo, na minha opinião, inclusive, é que você convença o paciente de fazer durante a diálise, que aí ele já está ali. É isso que eu ia falar. Eu falei, não, você fazer durante a diálise é muito mais fácil. A adesão, sim, e você sabe que ele está fazendo. Eu já tive na clínica pacientes que dialisavam e vinham para a clínica para fazer a reabilitação e eles relataram melhora de força, diminuição da fadiga, após a diálise, sim, que ela falava que saía morta da diálise depois que estava no programa de reabilitação metabólica, ela saía melhor da diálise, sim, consumia menos. É que eu sempre falo, o músculo é uma poupança que a gente tem que ter, sim, uma reserva. Com certeza. Se a gente tem uma reserva, a gente gasta, não sente tanto. Agora, se você não tem uma reserva e vai gastar, você vai penar por isso. Eu acho muito interessante esse programa durante a diálise, porque o cara tá ali, ele já aproveita, faz, sim, já tá pago, já tá pago e não precisa ir a outro lugar. Apesar que aqui na clínica as pessoas... Eu tenho vários pacientes que vêm aqui para fazer social, né? Ele faz a reabilitação, mas conversa, toma cafezinho. Tem paciente que às vezes chega às 9 horas da manhã, vai sair meio-dia. Porque fica na recepção conversando. E não porque fica fazendo exercício. Ele faz 1 hora de reabilitação, lá, seus 40 minutos a 1 hora, e depois fica conversando como fosse um clube. Que ótimo, cara. Que os caras têm prazer de vir para cá. Né? Eu já tive paciente que eu cheguei... Eu falei, você é sedentário? Ele já está 1 ano de reabilitação comigo. Você é sedentário? Não, eu sou sedentário. Eu falei, como você é sedentário? Você está 1 ano fazendo reabilitação cardíaca, fazendo exercício. E eu não percebi que isso era exercício, que eu não sou sedentário. Então, as pessoas... a gente introduz a reabilitação e eles não percebem. É que eu gosto de falar muito, né? O que você vende? Eu tenho uma clínica de reabilitação cardíaca. O que você vende? Você não pode vender reabilitação cardíaca. Você tem que vender algo diferente. E o que eu vendo aqui na minha clínica é o resgate do prazer de viver das pessoas. Então as pessoas vêm para cá para resgatar o prazer e realmente elas estão resgatando o prazer e acabam tendo prazer por vir para cá para conseguir as coisas lá fora. Quando você coloca o teu produto somente naquela do Simon Sinek, né? Somente no seu o quê? Você só entra no quê? Você tem que ir lá no teu porquê. Por que você faz o que você faz, como você faz e o que você faz. E não ficar só no quê? Faço reabilitação cardíaca. Porque a minha logo era Respicor, especializada em reabilitação cardíaca e pulmonar. Cara, não vendia nada. Isso daí qualquer um faz. Qual é o seu diferencial? O que você vende de produto? E quando a gente fala de reabilitação, cara, eu vejo os pacientes chegando aqui, parece uma vela que tá apagando. Os pacientes chegam aqui assim, com o braço assim, curvado para frente, falam, tive um problema cardíaco, não sei o que. Ela fala até baixinho. Cara, 3 meses depois, a pessoa tá toda vigorosa, falando alto. E você fala, cara, como muda? Essa é a autoestima, né, cara? Assim, lá não é muito diferente também. Tem paciente nosso lá que chega 7 horas da manhã e é isso, sai de lá meio-dia. Porque termina ali o programa, né? E aí vai conversar com o outro. Aí também tem os estagiários e estagiárias da fisioterapia que também, enfim. Aí acabam que eles ficam ali
E faz parte da saúde mental também, né? Faz parte da reabilitação. Faz parte da reabilitação. Você falar que reabilitação é somente condicionamento físico e de força, não. Isso faz parte, socialização, faz parte da reabilitação. Exatamente. E assim, um aspecto também que eu vejo muito positivo nisso, que é o que eu acho que você acabou de relatar aí também, você deve ter vários casos assim, o paciente chegar, ver ali um outro numa condição parecida, ou que tem uma história parecida prévia, e aí eu também posso, né? Então aí aquilo ali servir como um estímulo e também até para adesão mesmo dele ao programa, né? Então isso faz parte da reabilitação, sem dúvida. Todo mundo fala em mostrar cases de sucesso, né? Então você consegue contar a história e as próprias pessoas contar a história dela e mostrar que melhoraram. Sim. Com reabilitação cardíaca. Meu caso, eu tenho um paciente aqui que ele foi no médico e um médico chegou e falou para ele, eu não tenho mais o que fazer por você. É isso. Não, o paciente era demais. Tinha uma doença microvascular. E aí falou, não dá para fazer cateterismo, não dá para fazer, não tem mais nada que fazer com você. Aí ele chegou, então tá. Foi um outro médico. Aí chegou no outro médico falou, se ele não sabe o que fazer, eu sei. Ajustou a medicação toda e no final colocou lá, reabilitação cardíaca. Pô, esse paciente está com a gente aqui há 4 anos, já dei alta para ele, ele falou que não vai sair daqui, que ele se sente seguro aqui, e ele mandou assim para mim, Léo, caixão não tem gaveta, então se tá dando para eu pagar, eu continuo, porque ele viu o resultado. Sim. E para um médico ele tinha falado para ele que ele não sabia o que fazer, que não tinha mais nada o que fazer, esperar morrer. Por conta de uma doença microvascular que não tinha como abordar de maneira cirúrgica ou procedimento. A reabilitação melhora. E a gente, lógico, é um paciente que eu vou trabalhar ali no limiar isquêmico, conhecer o limiar isquêmico dele, para ir melhorando isso. Hoje, ele faz tudo na vida. No outro dia ele contou pra mim que ele subiu uma cama de casal do andar de baixo para andar de cima da casa dele e não sentiu nada. Eu falei, ele tem 70 e poucos anos. Eu falei, eu não consigo subir. Sim, Então, isso é muito legal, que um paciente desse fala pro outro que também foi desacreditado. Sim. Paciente oncológico que está crescendo muito essa entrada de paciente oncológico. Eu falo, paciente oncológico, quando faz seu tratamento, seja ele lá de químio, radioterapia ou até cirúrgico, eles são muito consumidos. Eles são consumidos durante o procedimento. Então, se ele fizer uma reserva, se der tempo de fazer reserva, a gente faz reserva. Se não der, a gente troca o pneu com o carro andando. Sim, que aí é aquele paciente que vem com químio, aí faz químio de 15 dias, 2 dias depois da químio não consegue sair da cama, mas logo depois ele já consegue voltar para a reabilitação e ir fazendo as coisas aos poucos. Quando ele está ótimo, já é véspera da próxima. Sim. E já consome tudo de novo, mas ele consegue fazer o tratamento até o final. Manutenção, né, pelo menos. Né? Porque muitos pacientes têm que parar o tratamento no meio do caminho porque não tem condições físicas para continuar o tratamento. Então, perdeu? Beleza, agora nós temos 1 semana para ganhar. Fazer alguma coisa nessa semana é melhor do que não fazer nada. E aí ganha um pouquinho, perde, ganha um pouquinho, perde, daqui a pouco o tratamento acabou e a gente torce pela cura. Isso, exatamente isso. Mas engraçado, tem um paciente também que relata isso, né? Na verdade, ele até ele representa, assim, acho que acho que ele é uma das pessoas mais importantes lá no nosso programa, porque ele é antigo, mas também eu acho que ele é um paciente que não tem condição de alta, pelo seguinte, né? Porque eu não tenho para onde referenciar, né? Porque eu sei que se ele parar, ele vai afundar, ele vai evoluir. Ele é um paciente com insuficiência cardíaca, e aí a história que ele traz é essa, né? De que lá atrás, ele tá comigo já há 10 anos, lá atrás ele foi desacreditado, né? Tipo, olha, você só tem 5 meses de vida, não tem que ser feito, tem que esperar. Não, mais 5 anos de vida, aliás. Tem só no máximo mais 5 anos de vida, não tem que ser feito. E aí, nesses 5 anos de vida, já tem 10 que ele tá comigo e tá super bem, né? Mas é um paciente que aí eu tenho dificuldade de dar alta para ele porque eu não sei para onde referenciar. Ele não é um paciente que pode ir para uma academia, né? Mas não tem um serviço próximo da casa dele. Então, eu prefiro que ele continue comigo lá porque eu sei que ele gosta
ele vende o nosso programa, assim, no bom sentido ali para os nossos outros pacientes que vão chegando, né, a importância, e você fica com a manutenção dele. Você fica com a consciência tranquila, né? Cuidando dele, né? Fazendo a manutenção dele ali o tempo todo. Então, foi adotado pelo laboratório. Exatamente, ele tá há 10 anos lá comigo e super bem. Mas é isso. É porque a gente pensa aí em curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Quais são os benefícios? Que aí entra dentro daquele papo de fazer a periodização do treino, que é um microciclo, um macrociclo, um mesociclo. O que você vai fazer? No começo você o teu programa outro, depois ele muda. E eu acho que é uma coisa também que o fisioterapeuta tem que aprender a fazer a progressão da reabilitação, que às vezes coloca aquela carga e deixa. Não, tem que mudar a carga, tem que mudar exercício, tem que fazer progressão, pensar nessa estratégia, até para aderir, senão o paciente perde e vai embora. Estamos chegando aqui no final, eu quero que você agora deixe um conselho aí para o pessoal que está querendo atuar ou que já atua na área da fisioterapia cardiovascular, da reabilitação. Queria que você falasse um pouquinho. Eu acho que a minha fala final, eu acho que é meio que um resumo do que a gente conversou aqui desde o primeiro momento. Então, eu acho que a gente tem evidência da importância da fisioterapia cardiovascular em diferentes contextos, né, das doenças cardiovasculares, desde fator de risco para doenças cardiovasculares, aos pacientes que não pós-infarto, pós-cirurgia cardíaca, insuficiência cardíaca. Então, assim, incontestável a importância, tem que fazer parte do cuidado desse paciente. Outro aspecto, eu acho que, então, quer dizer, a gente não tem que ter medo, né? A gente tem que ter conhecimento para poder aplicar. Um outro aspecto, eu acho que é uma boa avaliação, como a gente comentou, que eu acho que isso faz toda a diferença, não só para a prescrição, mas também para a segurança da atuação com esse indivíduo, né, que você vai cuidar ali. Então, uma boa avaliação, acho que ela diz muito, ela norteia as suas ações, né, dentro do programa de reabilitação. E eu acho que uma terceira coisa, né, que tem a ver com conhecimento, eu acho que é o fato mesmo da gente estar sempre atualizando, né? Então, a gente falou aqui, a gente deu nessa conversa também, acho que a gente fez um passeio histórico, né? A gente foi lá atrás dizendo que treinamento de força não fazia exercício nenhum, aí depois veio o aeróbio, aí hoje a gente já sabe claramente que o exercício de força tem que estar presente. Então, eu acho que é a atualização, né? Então, procurar se atualizar a partir de boas referências, né? Trocar ideia com os colegas também que já têm experiência. Eu acho que isso ajuda a você ter segurança e a você também implementar um melhor tratamento que o seu paciente precisa, né? Independente do contexto dele. Então, acho que é isso. É isso aí. Se você gostou do comentário, não esquece de seguir a gente, tá? Compartilhe com um amigo. Nós estamos no canal do YouTube Dr. Leonardo Alves, com podcast lá. Estamos no Spotify, pode seguir a gente também, Rehab Cardiocast. E, Michel, onde que o pessoal pode te achar aí nas redes sociais? Maravilha, Léo. Obrigado pela oportunidade. Então, a gente tem lá, inclusive, estão convidados para conhecer lá o nosso laboratório, né, o nosso ambulatório. Fica lá dentro do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ, na Faculdade de Fisioterapia. E aí nós temos lá um Instagram do nosso grupo, que é o @gcare.ufrj. Como escreve GCare? @gcare.ufrj. A gente fala GCare, mas é gcare.ufrj. E aí o meu contato é msreis@hucff.ufrj.br. Então, estou à disposição para trocar ideia, figurinha, evidência, artigo e receber também quem quiser visitar a gente. Cara, obrigado. Prazerzão ter você aqui, cara. Obrigado, muito feliz de você estar participando aqui. E vamos tentar novos assuntos e vamos trazer o aluno lá do laboratório para participar aqui do podcast. O Bruno vai ser o primeiro aí, já vou pegar o telefone. Bruno com certeza vai fazer uma excelente contribuição aqui. Isso, vamos colocar aí que a gente tem que colocar o papel do fisioterapeuta para frente, que a gente pesquisa, luta muito e faz diferença na vida do paciente. Sem dúvida. Obrigado, Léo, pela oportunidade, viu? Valeu, obrigado. Até a próxima, galera.